Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Desta vez o podcast tem companhia, tá? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda ao Neurosync Lab Podcast, esse podcast onde a gente vai falar aqui neurociência, musicoterapia, musicologia. E por falar em musicologia, hoje eu tô com um convidadaço aqui, né? Um querido Márcio Guedes, foi professor meu durante a graduação, é um musicólogo aí genial. Então, antes de mais nada, Márcio, obrigado pelo aceite, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Héctor, é um prazer. Obrigado pelo convite. Márcio, a gente até conversou antes, né? Eu não costumo trazer muito currículo, por mais que eu saiba que isso é relevante, mas eu sempre gosto de fazer a seguinte pergunta: quem é o Márcio? Né? No caso, quem é o Márcio pelo Márcio, né? Por você mesmo, se apresente aí pro pessoal, por favor. Pergunta complexa, eu não sei, mas eu vou dizer o que eu faço, tá? Vou dizer uma parte das coisas que eu faço. Bom, como o Héctor já disse no início, eu fui professor dele e de mais algumas pessoas muito queridas aqui do Centro Neurosync. Nessa época eu era professor na FMU, né? Fui professor lá durante 16 anos. E eu dava aula no curso de musicoterapia, foi o curso pelo qual ingressei na FMU e o curso no qual permaneci até o final. Foram 16 anos dando aula tanto na graduação quanto na pós-graduação de musicoterapia. E nesse contexto eu tratava das disciplinas musicais, né, que é o que está de acordo com a minha formação. E na própria FMU eu dei aula também nos cursos de música, né? Então passei um tempo dando aula na FAAN, eventualmente algum curso nas artes também, alguma disciplina nas artes. E, bom, desde então eu estou no ensino superior, hoje eu sou professor, eu passei por outras faculdades, né, inclusive uma federal, durante 2 anos eu fui professor substituto da UFES, né, da Federal do Espírito Santo, e, exceto pela FMU, sempre em cursos de música, né, então sempre atuei em cursos de música. Hoje atuo também na educação básica, coisa que eventualmente fiz também, né, durante a minha carreira, então hoje eu estou tanto na educação básica quanto na educação superior. Como ele falou como o Héctor pediu para falar um pouco do currículo, né? Então eu tenho mestrado e doutorado em música pela Unesc, pela Universidade do Estado de São Paulo. Ou melhor, a Universidade do Estado de São Paulo é a USP, né? A Unesp é a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, né? São mais uma das universidades do Estado de São Paulo, além da Unicamp, né? Então sou mestre e doutor por lá, mestrado em musicologia e etnomusicologia, doutorado em música e relações interdisciplinares. Eu tenho 2 graduações em música, né? O bacharelado e a licenciatura. E tenho também uma graduação em pedagogia e uma pós-graduação em ensino de artes. Então, de currículo é isso. Como músico, sou violonista, né? Principalmente, o meu principal instrumento é o violão. Foi por onde eu entrei na música, né? Quando eu era criança, comecei a estudar violão clássico. Toquei guitarra, né? Toco guitarra ainda, mas digamos que o violão é um instrumento que tenho como principal. Acho que é isso, né? Publiquei livros, tem 3 livros meus, alguns que eu escrevi capítulos, outros que eu organizei e alguns artigos científicos. Acho que de modo geral é isso. Não, acho que deu para entender aí. Você consegue me ouvir bem, né? Acho que deu para entender o peso desse convidado, né, gente? Bom, Márcio, assim, acho que a ideia aqui hoje, só para que todos consigam entender, a gente sempre tem trazido muitos assuntos relacionados a não só musicoterapia, né? Eu acho que a musicoterapia faz parte aí de um emaranhado de vários saberes aí, onde, por exemplo, a musicologia também tá, enfim, várias coisas. E a ideia desse episódio, que eu queria muito conversar com você, é sobre, primeiro, né, qual é o impacto da música na nossa sociedade, como estudar isso, entre outros assuntos. Mas eu acho que assim, acho que a gente pode começar de uma pergunta básica que eu acho que até muitas pessoas podem ter curiosidade, que é o seguinte: o que é musicologia e o que é um musicólogo, o que essa pessoa faz, como é essa formação.
e até atrelado ao seu trabalho, como é que tudo isso tem fluído. Eu começaria te dizendo que há uma frase atribuída ao Leonardo da Vinci, né? Que ele dizia que é necessário que você aprenda, ou melhor, que você estude a ciência das artes e a arte das ciências, né? Então, digamos que a musicologia está nessa primeira categoria, né? Que é a ciência que existe em uma linguagem artística, né? Que é a música. Então, assim, de um modo bem geral, a gente pode dividir a música em dois grandes campos, né? Um campo que é a sua atuação mais prática, que é a produção mesmo da arte, né? Através da linguagem musical. Então, boa parte das pessoas que se dedicam à música vão para esse caminho, né, de serem os produtores da música mesmo, né, a pessoa que vai, as pessoas que vão compor, que vão tocar, que vão cantar, né, e que vão, de alguma maneira, dar publicidade a essas suas criações, algumas com um impacto muito gigantesco, né, claro que esse impacto gigantesco também depende de uma questão que é econômica, que é financeira, outras com impacto menor, mas todo mundo produzindo arte, né, produzindo música. O papel do musicólogo é avaliar o impacto disso na sociedade, né? É avaliar não só o impacto disso na sociedade, mas avaliar também os processos dessa criação musical, né? Avaliar o que é necessário para que um compositor, uma compositora tenha êxito nas suas criações, né? Então, bem, o livro básico, assim, para se entender o que é musicologia, é um livro chamado Musicologia mesmo, né, de um austríaco chamado Josef Kerman, e ele diz que a musicologia é o estudo de todas as características possíveis da música. Então, até onde sabemos, né, não tem registro de alguma sociedade que não tenha feito música, né? Então a gente não encontrou ainda por meio de estudo de documentos antigos, de escavações arqueológicas, a gente não encontrou ainda nenhum registro de uma sociedade que não tivesse feito música, né? Portanto, é uma prática que está tão associada ao ser humano quanto à própria linguagem, quanto à nossa própria estrutura de pensamento, né? Talvez a música, tal como ela se deu durante todo o nosso desenvolvimento aqui no planeta e tal qual ele se dá agora, seja fruto único exclusivo da nossa própria estrutura de pensamento, né? Então, nenhum outro ser produz música no planeta, então se a gente acha que um passarinho canta, por exemplo, essa é a nossa interpretação do canto do passarinho, né? Então, para o passarinho fazer música, precisou da gente, né? Entender aquilo como música, né? Para uma baleia cantar, né? Precisou do nosso olhar para isso como canto. Não sabemos como o próprio pássaro e a própria baleia interpretam aquilo que eles produzem sonoramente, né? Isso é uma leitura nossa, né? A própria palavra música, né, deriva de musa, ou seja, vem lá da mitologia grega, né? Então, a própria palavra música não serviria para todas as manifestações sonoras humanas, né? Outros povos terão outras palavras para isso. Mas, enfim, se manifestar através dos sons, dentro desses padrões que convencionamos chamar de música, né, é uma coisa que sempre esteve, né, sempre esteve com o ser humano. Então, a musicologia olha para isso também por esse viés, né? Então, por que que a gente sempre faz música? Por que que todas as sociedades têm música? Né? O que que é a educação musical? O que que é... Aí você vai ter uma outra linha na musicologia, que é a etnomusicologia. Então, como outros povos que não os ocidentais entendem a música, né? O que que ela é para essas sociedades. Mas você tem também, dentro da musicologia, uma linha mais técnica, né? Que é um estudo aprofundado de análise musical, você tem uma linha histórica, né? Uma linha de musicologia histórica, que, digamos, são linhas assim mais técnicas dentro da própria música, né? Mas você tem também as linhas musicológicas, diria, mais filosóficas, quando você vai para a estética musical, você teria linhas mais sociológicas na sociologia da música, você teria a indagação sobre o que a música é para a construção dos nossos conhecimentos dentro da educação musical.
Então, em princípio, a musicologia, né, segundo Kerman, daria conta de tudo isso. Isso pode, essa interpretação pode mudar, já que a musicologia é um assunto intrinsecamente ligado à pesquisa e, portanto, às universidades, isso pode mudar de acordo com o programa de uma universidade ou outra, de um país ou outro, mas, de modo geral, essa é a visão. Você me apresentou como musicólogo, algumas pessoas ficariam muito, muito contrariadas por você ter me apresentado como musicólogo, né, porque algumas linhas de musicologia consideram que musicologia é a histórica e tudo que se relaciona à análise musical e à performance, né? Saiu disso, já não é muito mais, né? Para outras linhas, eu, de fato, sou musicólogo, né? Então, também não há uma noção unívoca nem inequívoca do que seria a musicologia. Mas espero que eu tenha dado pelo menos um panorama geral do que é isso, né? Não, perfeito. E eu acho que ó, você abordou uma série de assuntos que eu gostaria muito que a gente pincelasse uma série deles no decorrer aqui da nossa conversa. À vontade. Inclusive, eu acho que essa questão do que você mencionou, né, da música, você falou dos passarinhos, né? O que eles estão fazendo para eles provavelmente não vai ter esse nome. Né? Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito nas aulas, que basicamente a arte é um produto do sistema nervoso humano. Né? E no caso, isso se aplica à música também. Né? Então, basicamente, essa produção ela depende muito e consequentemente o que a gente considera como música é muito a partir da nossa interpretação. Aí eu vou pro lado da neurociência, que é o meu campo, né, principal, né, na neurociência da música, que é isso. Esse sistema nervoso acaba processando, deu o nome disso, aprendeu que isso se chama música, portanto, considera esses estímulos como tal. Mas daí, Márcio, acho que assim, você falou que tem várias coisas, várias áreas dentro que a musicologia vai englobar. Você atualmente, só para que o público consiga entender, você atualmente tem se dedicado mais a qual? Porque eu conheço o seu livro sobre gêneros musicais, né? Já vi acho que alguns capítulos, mas atualmente, né, como tem sido mais essa sua prática, assim, nesse sentido? Ou também até complemento, qual mais te interessa? Às vezes a gente também tem isso, a gente se interessa por alguns, mas não tende a atuar tanto neles, né? Ou, por sorte, consegue também, né? Às vezes a gente dá essa sorte de atuar também num campo em que a gente gosta bastante e tudo mais. Então, como você falou, o último produto da minha escolarização foi esse livro, né, chamado Gêneros Musicais e suas múltiplas funções e significados no repertório e nas diversas áreas do conhecimento. Então, só pelo título você já sabe, bom, é um produto acadêmico, né? A gente não sabe dar nome para as coisas, a gente dá nomes longos demais para as coisas, né? Tentando englobar já no título mais ou menos aquilo que o leitor pode esperar, né, da incursão no trabalho. Então, esse foi o último produto, mas depois eu publiquei artigos ainda, né? E eu te diria que os artigos eles vão mais ou menos nessa direção. Eu tenho alguns colegas assim que também são músicos acadêmicos que acham curioso que eu não tenha dedicado a minha carreira acadêmica para performance, né? Porque assim eu sempre toquei, né? Nunca deixei de tocar na vida. E às vezes nem é muito uma questão profissional, assim, eu diria que é mais até uma questão emocional, né? Eu sou um amador da música no melhor sentido da palavra, né? Eu faço porque não consigo não fazer, né? Já tentei algumas vezes parar de tocar e me dedicar tão somente à atividade docente e acadêmica. Adoeci toda vez que eu tentei fazer isso, né? E aí você percebe, bom, tá faltando alguma coisa que, como eu comecei a tocar não tão jovem assim, mas comecei a tocar lá com uns 10 anos de idade, eu acho muito jovem, mas aqui para certos padrões de música, 10 anos de idade, né? Ah, não, tem que começar aos 4. Tem umas conversas aí que a gente pode até abordar depois. Mas enfim, comecei lá pelos 10 anos de idade. Eu acho que isso, de certa forma, moldou quem eu sou, né? Eu fui me desenvolvendo junto com a prática de tocar.
E mesmo na época em que eu não tinha nenhuma intenção de ser um músico, nem diria profissional, mas de ser um músico fluente, alguma coisa assim, mesmo nessa época eu tocava e tocava e tocava e tocava horas por dia, né? Porque não sei por quê, mas assim, talvez porque não tivesse internet na época, talvez porque eu não tivesse videogame, então eu ficava tocando, né? É, e, enfim, sentia aquela necessidade de ficar tocando e isso sempre esteve comigo. E aí eu não consigo parar de tocar. Então, algumas pessoas acham curioso eu não ter levado a minha vida acadêmica por esse lado. Bom, então, a primeira faculdade que eu fiz foi já na licenciatura, né? Porque eu estava interessado em ser professor. Então, o que mais tem no entorno disso que eu estou fazendo, né? Dessa prática musical que se deu, na maioria das vezes, pelo violão, né? Então, o que está no entorno disso? Quando eu fui para a academia, foi mais ou menos natural eu continuar, né? Falei, bom, eu toco, né? Eu toco e eu quero saber o que mais está no entorno disso. Acho que isso é uma coisa pessoal, cada um vai escolher o seu caminho, né, dentro dessas práticas musicológicas. Então, se eu fosse para um lado da performance, claro, também estaria fazendo ciência da música da mesma maneira, né? Tem gente, a palavra em alemão para musicologia é Musikwissenschaft, que é a ciência da música mesmo, né? Então, assim, você pode fazer ciência da música mesmo estudando a sua prática, né? Mesmo estudando a performance e tal. Mas eu tentei ir para um outro lado. E o meu primeiro trabalho, que foi o de mestrado, foi sobre o Radamés em Atari, então tinha mais a ver com análise musical, né? Eu tenho pouquíssimas questões sociais ali, era muito mais um trabalho da musicologia propriamente dita, né, dentro da área da análise musical. No doutorado eu resolvi ampliar, né, por quê? Porque os gêneros musicais, eles acabam sendo um interesse muito mais de outras áreas de conhecimento do que da própria música, né? Então, entender o que é um gênero musical propriamente dito é uma preocupação bastante grande na comunicação social, na antropologia, na sociologia, um pouco menor na música. Né? Curiosamente, é um interesse um pouco menor. Né? Parece que o gênero musical está dado e todo mundo sabe o que é. Né? Todo mundo sabe o que é um samba, até que você pergunte. Né? E aí começa a complicar. Então eu fui para essa pergunta, né? Parece um pouco a questão do Agostinho quanto ao tempo, né? Eu sei o que é o tempo, até você me perguntar, né? Quando você me pergunta, a coisa se complica. Né? Então acho que o gênero musical ele vai por esse caminho, né? E acabei entendendo durante a minha pesquisa que áreas diferentes do conhecimento, interesses diferentes, né? Em relação ao conhecimento musical, dão ao gênero características diferentes também. Né? E isso é um pouco de tudo, é um pouco de como eu vou usar essa insígnia, né? essa palavra, esse conceito como um articulador de certos interesses, né? Então, para a antropologia, os interesses podem ser muito diversos da galera da produção musical, né? Da galera da própria indústria fonográfica, da indústria cultural, né? O que interesses são mobilizados a partir de um certo conceito, né? Então, assim, quando você lê Adorno, por exemplo, né, sobre a indústria cultural, ele vai dizer, olha, não se preocupe, mesmo que você seja o apreciador de arte mais cult que existe no mundo, a indústria cultural terá um produto para você, fique tranquilo. Né? Então você também estará numa prateleira. Então existem certos interesses que estão aí dados digamos, por uma mercantilização assim quase que total do mundo, né? E outros interesses são mais sociais, outros que são mais educacionais, enfim. Né? Então o gênero musical passa por isso também. Como diria um historiador chamado Kozelik, né, o conceito é também disputa de poder. Então, o que um conceito mobiliza? Então, se eu controlo um conceito, eu controlo aquilo que ele mobiliza também, inclusive grana, inclusive dar mais palestras, inclusive dar mais aulas, vender mais cursos, etc. Né? Não, com certeza. E acho que até essa pergunta, eu acho que a sua fala no sentido. Ninguém sabe, todo mundo sabe que é um gênero musical. Até você perguntar o que é matador essa sua colocação, porque é exatamente isso. E, assim, e a gente acha que a gente reflete pouco também sobre nesse sentido. A gente aceita, e acho que isso até é um ponto importante. A gente aceita muito dessas definições que já vem e segue e para um pouco para refletir. Eu acho que isso não é só sobre música, na verdade. Eu acho que isso
sobre muitas coisas, na verdade, né? Por que essas coisas têm esses nomes e tudo mais. Mas, Márcio, eu acho que assim, antes até da gente avançar nesse assunto, eu queria uma dúvida até que surgiu, pessoal minha mesmo, enquanto você estava falando. Você mesmo estava falando da questão de como você, até mesmo antes de ingressar nessa parte mais acadêmica, sempre foi músico, né? Tocava e isso tá em você, tanto que se desgrudar dá problema. O quanto ingressar e estudar a musicologia, a história da música e até todas as suas produções acadêmicas impactaram esse seu fazer musical, assim? Você acha que mudou e se mudou, como mudou, assim? Acho que sempre, né? Impacta sempre em direções diferentes, né? E de muitas formas diferentes também. É porque a nossa, você vai ter uma explicação muito melhor do que a minha para isso, mas a nossa mente, né, a nossa constituição mental e a constituição da nossa psique, eu acho que ela não coloca as coisas em caixinhas estanques, né? Então, se eu leio um livro, aquilo irá refletir no meu modo de tocar, talvez, né? Ainda que esse reflexo seja temporário e momentâneo, né? Outras coisas vão alterar a sua forma de entender o mundo mais profundamente, e se essa alteração é profunda, ela acaba aparecendo em diversos outros campos, né? Então, eu acho que tem alguns vários impactos, né? Alguns vários. Mas, para ser um pouco mais pragmático, um deles você tem diversos conflitos, né? Porque se você for se comparar com alguém que está na área acadêmica da história, da sociologia, da filosofia, o material básico é o texto, né? E a gente também tem esse material básico, que é o texto, tanto a apreensão de textos de outros autores, né? Você tem que ler muita coisa, quanto a confecção do seu próprio texto. Só que tem um detalhe, a gente também toca, né? Então, o conflito ele aparece inúmeras vezes, né, no meio desse caminho, porque tem hora que não dá para você tocar porque você tem que terminar uma leitura, né? Não dá para você tocar porque você tem que terminar um capítulo de alguma coisa que você estava escrevendo, né? E aí eu fui um pouco aprendendo a lidar com isso. Às vezes eu separo minha vida um pouco em sessões, assim, né? Então tem momentos que eu não escrevo nada e só toco. Às vezes isso acontece, eu deixo acontecer um pouco por vontade, assim, também, sabe? Eu tô com vontade de tocar, eu vou tocar, e pronto, né? E em outros momentos eu falo, bom, agora deixa eu dar uma caprichada na minha produção acadêmica aqui, porque eu não quero parar, né? Tem um artigo meu agora já submetido a uma revista, meu em coautoria com uma aluna do curso de música onde eu dou aula hoje, né? E tem mais 3 que eu estou preparando também em coautoria, alunos que eu orientei, né, de iniciação científica e TCC, e a gente está preparando os artigos para a revista. Um já está em avaliação e outros 3 que estão sendo preparados. E aí tem hora que eu reservo tempos para isso, para ler texto, para recortar, para refazer, né, reestruturar a escrita, pesquisar mais, não, está faltando coisa, vamos buscar, vamos ler mais e tal. E tem semanas que eu simplesmente não abro um livro, assim, não leio um texto que não seja a placa de trânsito, né? Então, às vezes, eu estou tentando separar um pouco, assim, é um jeito que eu tenho, assim, para conseguir, porque no meio de tudo isso tem que trabalhar, né? Tem que dar aula, tem que... Então, eu gostaria de ter uma vida super ideal, assim, né? Todo dia eu leio 50 páginas, toco 3 horas e não dá, né? Então, às vezes, eu tenho que separar por sessões. E esse impacto, digamos, menos prático, né? Ele existe para todo mundo, ele existe para todo mundo em alguma medida. Você muda a sua forma de tocar tocando, evidentemente, mas não só, né? Tem outras coisas também que vão transformar o seu modo de tocar, né? Eu sempre lembro de uma passagem que é atribuída ao Picasso, e eu não sei, eu realmente eu não fui atrás para saber se ela é verdadeira, mas é uma história que contam muito, assim, que o Picasso
pintou a Guernica, né, que é uma obra dedicada à Guerra Civil Espanhola. Em seguida veio a Segunda Guerra Mundial, né? E, e aí conta-se que havia uma vernissagem na qual o Picasso estava, e a Guernica era uma das obras, e já estava lá começando a ascensão do nazismo e tal, e um oficial nazista teria entrado na exposição e ficado parado em frente à Guernica um tempo, aquele monte de pedaço de gente, pedaço de boi, e pedaço de cidade estilhaçada e tal. E aí ele pediu para falar com o autor, e aí teriam chamado o Picasso falou, pois não. E aí o oficial nazista teria perguntado, foi você que pintou isso aqui? Aí o Picasso teria respondido, não, foi você. Então, os impactos numa obra vêm de qualquer lugar, né? Vem de qualquer lugar. Então, um artista que não seja lá muito alienado do seu mundo, vai transparecendo na obra dele o que está acontecendo naquele momento, né? Não que a alienação seja totalmente indesejável na obra de arte, não é isso que eu estou dizendo, não estou afirmando isso, né? Mas um artista que não aliena a sua obra de arte do seu tempo, do seu mundo, da sua realidade, vai aparecer coisas lá que nem são do estudo artístico, né? São coisas que estão acontecendo no meu mundo. Eu acho que a gente é atravessado por essas coisas o tempo todo. E também pelo estudo, também pelo que você estuda. Mas não, com certeza. E aí eu acho que entra até, de novo eu cito. Agora, acho que a primeira colocação que eu trouxe, eu não trouxe a frase, eu trouxe a frase que eu uso em aula, eu adapto ela, mas a frase original, acho que é daquele livro, A História da Arte, que ele fala que não existem, que a arte não existe, o que existe são artistas, né? Frase do Gombrich, né? Isso Isso, mesmo. Ele exato. começa o livro assim. Começa o livro Exato. assim. E acho que é exatamente isso. Até você comentou sobre a explicação. A neurociência ela vai ter um lugar, o David Eagleman, que é um neurocientista de Stanford, ele tem uma frase que ele fala que do ponto de vista neural, quem você é depende de onde você esteve. E é isso. Até a própria alienação ela produz uma obra de arte específica e a não alienação também, como você bem disse, eu acho que é isso. Acho que todos os estímulos pelos quais nós vamos sendo expostos, eles vão influenciar a produção, seja ela qual for, de alguma forma, né? Eu acho que isso acho que isso aí até entra nesse ponto, né, da diferença da produção artística humana Uhum. por exemplo, da inteligência artificial e tudo mais, né? Eu acho que esse é um tempero que deixa as coisas muito interessantes, por sinal. E, Márcio, assim, até aproveitando todo esse gancho, eu queria voltar um pouco em um tema que, na minha opinião, é muito importante que a gente discuta sobre. Que você falou no começo lá da sua fala, um tempinho atrás, sobre essa questão da música na cultura humana e que até o momento a gente não sabe de uma cultura que não tenha feito música. Né? Até o momento, Uhum. esse é o dado que a gente tem. E aí a pergunta que eu tenho para você é, até entrando um pouco na questão da história da música, talvez mais a perspectiva ocidental, ou até não, né, se você quiser englobar, mas a gente faz música há pouco tempo ou não? Né? Porque as pessoas às vezes têm essa impressão. Há quanto tempo a gente faz música? Uh, se você puder comentar sobre isso e como isso vem evoluindo, acho que pode ser interessante a gente falar sobre. Não, então, reforço, sempre fizemos, né? A música existe desde que existe ser humano. Então, não faz pouco tempo, não, faz muito. É que às vezes as pessoas confundem um certo tipo de música, né, com a música, o que eu também acho perigosíssimo em todas as áreas, né? Em todas as áreas. A música às vezes não escapa disso, né? Não, então música efetivamente é tal coisa, tal linguagem, né? E outras coisas não teriam legitimidade para serem colocadas como música. Mas assim, tirando essa visão um tanto quanto preconceituosa e completamente errada do que seria a música, né? Não, a gente faz música desde sempre, né? Não há muita dúvida sobre isso, né? Foi encontrado aí recentemente numa escavação arqueológica uma flauta que era feita da canela de um corvo, se não me engano, e essa flauta teria sido datada de 14 mil anos, né?
14 mil anos é muito tempo, mas ainda é pouco em relação ao tempo que os sapiens têm no mundo, né? E então, mas enfim, mas isso já demonstra, bom, houve uma escavação arqueológica, encontraram diversos objetos lá, entre eles uma flauta, né, feita da canela de um corvo de 14 mil anos atrás. Então, por que cargas d'água alguém que viveu há 14 mil anos atrás, ou será que eu estou certo com essa datação? Talvez seja até mais, não me lembro bem. Por que cargas d'água o cara furou um osso e resolveu soprar e fazer música, né? Por que as pessoas estavam fazendo isso? E aí eu recorro um pouco ao Gombrich, né? Que você citou aqui no início, né? A tal da arte não existe, o que existe são artistas, né? E aí, desde sempre, né? O Gombrich também vai trazer essa noção com relação às artes plásticas visuais, né? Por que que o cara resolveu, numa caverna, estampar a mão dele? E não assim, ele não colocou a mão no pigmento e cravou ali na rocha. Não, o pigmento foi borrifado em cima da mão para sair uma imagem negativa. Provavelmente esse pigmento estava na boca, sopra em cima da mão e sai a imagem negativa numa pedra. Então, assim, e aí aquele monte de mão gravado numa pedra. O que aquilo significa, afinal de contas? Então, você vai ter cenas de caçada, você vai ter, mas e esse monte de mão? Aleatoriamente numa caverna. Aí tem a famosa pintura do bisão, né? Que inspirou, inclusive, um estudo enorme do Picasso, a partir daquele bisão pré-histórico, né? E a pessoa que desenhou aquele bisão, seja ela quem for, estava desenvolvendo aquilo há algum tempo, porque a precisão daquele bisão é uma coisa espantosa, né? Não é um rabisco de pauzinho, assim, é um bisão muito bem desenhado, né? E isso há milhares e milhares de anos atrás. Então, assim, por quê? Você fica imaginando, a gente sempre tem aquela noção de que os nossos antepassados pré-históricos, que eles estavam sempre preocupados em sobreviver, né? Não morrer atacado por uma fera e não morrer de fome. É claro que essa preocupação existia, evidentemente, mas assim, estar junto era uma das coisas que garantia, né, a sobrevivência. Estar junto precisa ter razões para você se reunir, né? Precisa haver razões para você se agrupar. Né? E o ser humano, se não fosse em grupo, não teria sobrevivido, né? Não teria sobrevivido à hostilidade da própria natureza, dos outros animais que vivem aqui, que são muito melhor equipados do que a gente, né? Naturalmente. O nosso melhor equipamento é, de fato, o nosso cérebro, nosso jeito nosso pensamento, né? E a nossa capacidade de fazer cultura, né? Para aquele neurocientista português, que me foge o nome agora, o Damásio, né? O Antônio Damásio, a cultura foi uma das coisas que fez com que o ser humano sobrevivesse. A cultura reunia, né? A cultura fazia com que estivéssemos juntos. Não fosse cultura, não teríamos sobrevivido como espécie mesmo, né? Então, meu caro, fazemos música mais ou menos desde sempre, né? Desde que existimos. Sim. E aí, acho que até emendando com essa sua fala, Márcio, assim, esse fazer musical junto, você acha que isso tem. Claramente, a configuração disso mudou atualmente. Eu acho que. E a tendência é essa, né? Conforme a sociedade evolui, tecnologia e tudo mais. Mas eu acho que até pensando que a gente estava olhando a música há muito tempo atrás e olhando ela para hoje, até com essa ascensão de inteligência artificial, a inteligência artificial produzindo música, a ascensão dessas plataformas como, por exemplo, enfim, essas plataformas de áudio e tudo mais. Eu digo muito porque, assim, vou trazer a minha perspectiva. Eu nasci numa época em que, por exemplo, disco de vinil já não era mais a principal forma de se escutar música, já era o CD. Meu pai tinha diversos CDs em casa. E o CD era aquela coisa, eram várias músicas, né? Você tinha que ouvir. Ou você ouvia tudo, ou você ia caçando lá, conseguia, dependendo da qualidade do aparelho que você tinha. Para ouvir música, às vezes, num transporte público, você tinha que ter, às vezes, um equipamento para isso. Enfim, e também, muitas vezes, ao ouvir música, pelo menos a impressão que eu tenho, e aí eu queria muito a sua análise, ele, até pelas formas e características pela qual ele era exercido, ele era muito, em certa medida, um pouco coletivo também.
mais talvez do que hoje. Porque eu sinto que agora mudou, né? Se você quer ouvir uma música, você tem um fone de ouvido, tem um aparelho celular, você escuta uma música a hora que você quiser, quando você quiser. Não vejo isso como algo ruim, né? Acho que não é nesse sentido que eu quero trazer. É o quão diferente isso é e se for ruim, por quê? Acho que essa é a minha dúvida principal. Porque eu venho dessa geração que já usufruiu dessas plataformas e tem usufruído. Como era antes, pela sua memória e até pelo que você conhece da história, como isso evoluiu, e se você acha que tem, quais impactos toda essa transformação pode causar. Essa questão é importante. E ela tem muitos desdobramentos. Eu vou tentar não falar 45 minutos, tá? Você me bloqueia aí, você vai me dando uns cortes aí, por favor. Mas, assim, primeira coisa, eu acho que a gente pode partir, né, de um princípio que talvez a música anterior ao surgimento das cidades, posteriormente Revolução Industrial, né? E aí, com a Revolução Industrial, a industrialização da própria música, né? Então, a gente pode considerar que, anteriormente, a música talvez fosse sempre um fazer coletivo, né? E de onde que ele tira isso? A musicologia vai se apoiar em principalmente dois pilares, né? O primeiro deles é a iconografia, ou seja, se você olhar as pinturas rupestres, as práticas musicais geralmente são coletivas, né? Tem um monte de gente ali dançando em roda, um batendo em um tronco e a galera dançando em roda, provavelmente estariam cantando enquanto estão em roda, né? Você vai ter, além da pintura rupestre, outros tipos, né, de pinturas de civilizações muito antigas que vão dar sempre a noção de que aquela música era coletiva, né? E um outro apoio mais antropológico seria a observação das sociedades autóctones, né? Ou seja, aquelas sociedades que o tempo vem passando e elas preservam mais ou menos, em maior ou menor medida, as suas práticas de sempre. Então, nós teríamos, não precisa ir muito longe, né? Nós temos aqui no Brasil os nossos povos originários. Então, assim, a música dos nossos povos originários é coletiva, né? E, segundo as tradições, que são muitas, sempre foi assim, né? Então, tudo bem que algumas sociedades são mais patriarcais, e aí só os homens participam, então, mas, de qualquer maneira, é uma coisa coletiva, né? Veja, a gente foi perdendo um pouco, né, como você colocou, e não só por causa da tecnologia, das tecnologias modernas, né, mas das tecnologias antigas também. Por exemplo, uma tecnologia chamada cidade, né, urbanização. Então, você começa a ter dentro de uma cidade uma separação de tarefas, assim, uma divisão de tarefas, que talvez fora dos muros da cidade não existisse tão claramente, né. Então, assim, se você é o construtor de barco, você passa o dia construindo barco, porque outra pessoa vai plantar a sua comida. Porque tem o outro lá que é o plantador de comida, né? Aí tem o outro lá que é o açougueiro, que vai cortar a carne para você. Aí, se você se ferir quando você está construindo seu barco, meio que você não precisa mais saber autos socorros, autocuidado, sempre que alguém se especializou nisso. E você vai tendo especializações, né, dentro das organizações urbanas que vão se ampliando, se fortalecendo e ficando cada vez maiores, e a música passa por esse processo. Então, e as artes, né, passam por esse processo. Então, você possibilita que alguém fique o dia inteiro pensando em artes, fazendo música, fazendo artes, coisas que em sociedades mais antigas, né, talvez fosse uma ideia meio estapafúrdia, assim, né, você ficar o dia inteiro fazendo uma coisa só, seja ela qual for, né. Então, a música passa por esse processo. Mas veja, ainda assim, mesmo que lá na Idade Média você tenha um quarteto de flautas super especializado lá no alto da Idade Média, né, já indo para a Renascença, você tem um quarteto de flautas super especializado em tocar essas flautas, sejam elas como forem, você tem a reunião do público para assistir, né? Então ela ainda é uma prática muito, muito coletiva, né?
apesar de não estar todo mundo participando daquilo ativamente, mas você tem as reuniões, né, ainda que sejam reuniões para se apreciar a música, né? Eu nasci um pouquinho antes de você, um pouquinho bem antes de você, na verdade, e eu ainda peguei a fase do disco de vinil, mas olha só, eu nasci tão antes de você que na minha casa não tinha toca-discos quando eu nasci, eu lembro quando o toca-disco chegou, né, e foi, nossa, uma revolução, mas ainda assim o toca-discos ainda preservava alguma coletividade, né, a família se sentava sábado depois do almoço na sala para ficar escutando discos, até porque, né? Eu não venho de uma origem abastada financeiramente, então o disco era muito caro. Então eles compravam um disco e eu ouvia até furar, né? Aquele disco até furar. E cada disco que chegava era uma apreciação total e absoluta daquele produto lá, né? E normalmente coletivo. Claro que as tecnologias modernas vão individualizando isso cada vez mais, até o fone de ouvido, que, na minha opinião, é a expressão máxima da individualização, né, da fruição musical. Se isso faz bem ou mal, eu não sei te dizer, Arthur. Realmente não sei. Eu não quero ter uma visão moral sobre isso, né? Então, mas eu que nasci na era digital, então eu estou, né, subvertendo aquilo que seria a música propriamente dita. Não tem essa visão moral, mas é uma coisa para o que a gente tem, é uma novidade para a qual temos que ter alguma atenção, né? Talvez seja diferente, né? Acho que talvez seja muito nesse lugar, né? É diferente, né? Muito diferente do que a gente viu, na verdade, né? Um outro musicólogo muito famoso, o canadense Murray Schafer, a galera da educação musical gosta muito dele, né? Mas ele era, na minha interpretação, um musicólogo bastante amplo. Ele não estava preocupado só com a educação musical, nem só com a composição, mas ele tinha uma visão mais social sobre a música também. Ele, ele cunha um termo que é música esquizofônica, né? E usando esse prefixo esquizo de rompimento mesmo, né? Então a esquizofrenia é um rompimento com a realidade, a música esquizofônica é aquela que rompeu com a sua própria fonte sonora. Então ele está falando do fonograma mesmo, né? Então quando eu escuto um fonograma, seja em que plataforma for, não importa se é no disco de vinil, se é na fitinha cassete, se é no gramofone ou se é no seu aparelho mais moderno, né, de tecnologia digital, você está ouvindo uma música é, com a sua própria fonte sonora ausente, ela não está mais ali. Né? Então você jura por Deus que você está escutando o Elvis, mas o Elvis já morreu, apesar de algumas pessoas acharem que não. Mas o Elvis morreu, velho, e ele continua cantando, né? Aí no seu ouvidinho, no seu fone, se você quiser, né? Só que ele não está mais lá. Então você escuta o som de um piano que não está sendo tocado naquele momento, né? Então ele traz isso para o nosso radar. Fala, cara, ó, dá uma olhada nisso aqui. Né? Imagina se fosse possível, são palavras minhas, tá? Ele nunca disse isso. Mas imagina se fosse possível você entrar numa máquina do tempo, voltar para a época do Mozart, encontrar o Mozart e mostrar para ele, falar, ó, escuta isso aqui. Né? Qual seria o impacto na pessoa? Essa é pura bruxaria, né? Cadê o pianista que está tocando? Onde está esse? Não, você está de brincadeira. Onde é que está o pianista? Né? Então, impactos sem dúvida, haverá impactos, né? Mas assim, se eles são bons ou ruins, eu não sei te dizer. Eu adoro a cultura do disco, eu adoro. Assim, eu nasci um pouco embrenhado nisso. Tudo demorou um pouquinho para o toca-disco chegar em casa, mas uma vez que ele chegou, né? Eu ainda sou um escutador de álbuns, apesar de eu não ter mais o tocador de discos, mas assim, eu entro lá na plataforma de streaming, né, que está tudo lá disponível digitalmente, e eu escuto o álbum. Eu gosto de pegar o álbum e escutar. Eu me irrito um pouco com o single, mas isso denota um pouco a minha idade. Né? Eu não gosto de single. Quando o artista lança um single, eu fico meio chateado. Assim, eu não quero ouvir uma ideia mais completa, mas isso é também um pouco da minha fruição inicial nesse mundo musical, digamos, mais comercial e a partir de plataformas tecnológicas que não existiam antes da criação da luz elétrica, por exemplo. Né? Isso seria impossível sem eletricidade, né? Então, assim, você tem diversas culturas. O álbum mesmo na era do
mesmo na era do single, né, o álbum ainda é um produto cultural muito importante, né? Pessoas muito jovens assim vêm falar para eu escutei o álbum de fulano, de ciclano, né? Gente de 16 anos, de 15 anos, de 18, de 20, né? Ainda acham que o álbum é como se fosse o cara escreveu um livro, né? Uma coisa parecida. Então talvez um impacto da música gravada, seja de que forma for, né? Seja mecânico, seja magnético, seja digital, é mais ou menos o impacto que o papel teve sobre o orador, né? Então, a oratória também era uma prática coletiva, você precisava ter o emissor e os receptores, né? Então, a partir do livro, não, né? Então o livro causou um grande mal para a humanidade. Parece que não. Tenho a impressão que não. Uma impressão bem forte, né? É. E, Márcio, assim, eu acho que até... Depois eu quero comentar de novo essa história de fazer mal ou não, fazendo um gancho com um outro ponto, mas eu acho que, assim, até pensando nessa ideia do álbum, né? Você acha... Recentemente eu li um artigo, na verdade, eu acho que até para contextualizar a pergunta. Eu li um artigo onde... um artigo da Nature, onde eles basicamente falavam sobre a alteração da produção musical nos últimos tempos, né? E basicamente assim, o que eles analisaram eles olharam uma série de músicas ali e compararam, né? Tempo de cada uma, enfim, gêneros musicais e tudo mais, e principalmente também observaram o consumo e etc, né? Hoje a gente tem muito a música, principalmente aí também, como muito olhada para o lado do mercado, né? Da questão de produzir algo para, enfim, viralizar, para converter isso em dinheiro, e às vezes a parte artística fica de lado. E aí eu acho que assim, tem a mudança, pelo menos a minha visão, e eu queria que você compartilhasse a sua. Eu vejo uma mudança do mercado, de quem produz músicas, por mais que a gente tenha também profissionais e músicos que não estão indo por esse lugar, estão produzindo músicas de alta qualidade, não que necessariamente a música produzida para ganhar dinheiro não seja ruim, não acho que não é esse o ponto. Eu sinto que há uma mudança na forma de produzir música e talvez também na forma de consumir, onde eu vejo, pelo menos, as músicas atualmente produzidas, elas têm ficado cada vez mais curtas, né? Isso é um debate que eu vejo algumas pessoas falando, as músicas estão ficando curtas. Eu, pelo menos, tenho sentido isso. Eu costumava ouvir algumas músicas que... eu cito até, por exemplo, alguns rocks que eu gostava de ouvir nos anos 80, e eles tinham, às vezes, 8 minutos, né, para mais. Hoje a gente tem uma música de 2 minutos, 3 minutos, parece que já é muito grande. Você sente isso? Acha que existe sim essa mudança? Não? Como você observa isso? Sim, existe. Existe. Isso acho que não resta dúvida, né? Cada artefato que surge, ele vai também não só impactar, não só impactar na distribuição daquilo que é feito, como também na forma, né? Nas formas como aquilo é feito. Mas isso sempre existiu, Héctor, né? Sempre houve também de diversas maneiras. Então, você imagina, quando alguém inventou um instrumento de teclado, para focar um pouco aqui para nossa música ocidental, e é engraçado um brasileiro falar nossa música ocidental, né? O que o Ocidente pensaria disso? Mas, enfim, né, deixa essa reflexão para outro momento. O quanto o teclado impacta na música, na invenção do teclado impacta na música ocidental, né? Então, você tem uma produção musical gigantesca a partir do momento em que o teclado aparece, né? O cravo, a espineta, né? Em algum momento, teve um italiano lá que inventou um cravo com piano e forte, clave cembalo com piano e forte, né? Que era um instrumento que não existia. O cravo ele tem uma dinâmica constante, você não consegue fazer sons fracos e fortes, é aquele som e acabou. Mas aí o Bartolomeu Cristofori inventa um instrumento de teclado que tem dinâmica, que você pode fazer fortes e fracos. E o quanto isso impacta a própria produção musical, né? O quanto isso vai impactar a produção musical. E aí você tem, por exemplo, uma condição, eu não vou chamar só de mercado para as pessoas não acharem que eu estou o tempo todo querendo criticar o que o mercado fez com a música, mas aí você tem uma condição social em que a música tinha que ser apreciada em teatros.
né? Vamos pegar aí, desde que a música sai um pouco, né, lá no mundo ocidental, desde que a música dita oficial sai um pouco das festas e da igreja e passa a ser feita em teatros, então você tem que se deslocar até um teatro para escutar uma apresentação musical. Então, se eu chegar lá e o cara tocar 3 minutos, não tem cabimento, né? Eu saí de casa, eu peguei a minha carruagenzinha, zero, né, com 4 cavalos, vim até aqui, e você me toca 3 minutos? Não dá, eu preciso escutar 2 horas de música, eu vim até aqui, né? Entreta-me, né? Estou aqui, né? Preciso de mais tempo. Por um outro lado, se você está ouvindo música em casa, você determina quanto tempo você quer escutar de música e está tudo certo, né? Então, assim, quando você tem a condição de escutar a música em casa a partir de artefatos tecnológicos pós-eletricidade, o tempo vai reduzir, né? O tempo vai reduzir. Não é mais obrigatório, né, escutar 2 horas de música. Você pode escutar quanto tempo você tem. Mesmo na época que a gente estava acostumado a ouvir álbum. Tô sem tempo, coloco o meu disco de vinil, escuto 2 músicas, tiro e vou embora porque tem que trabalhar, né? Então você determina que tempo você dá para apreciação da música. A música, por ser uma arte temporal, assim como o teatro e tal, ela exige de você o tempo de confecção dela para você apreciar. Não é igual um quadro que eu posso escolher, por mais que o artista levou 6 meses para pintar o quadro. Você não vai ficar 6 meses olhando um quadro, né? Agora, a música, se ela leva 4 minutos para ser feita, são os 4 minutos que você precisa para apreciá-la também, né? Então, o tempo de construção daquele discurso é o tempo também de apreciação. Enquanto que o tempo de construção do discurso de uma arte visual não é o tempo de apreciação, né? Seria um absurdo você ficar parado na frente de um quadro que levou 6 meses, né? E ficar 6 meses ali para apreciar todos os detalhes, né? Não é assim que funciona. E agora, por um outro lado, claro que você também traz uma questão que a gente precisa tomar cuidado, principalmente vocês que estão trabalhando com a mente humana e tudo, é que o nosso tempo de concentração sobre as coisas está ficando cada vez menor, né? E aí tem várias coisas colaborando com isso. Então, redes sociais também fizeram a apreciação da música cair drasticamente. Se o rádio tinha delimitado o tempo de apreciação de uma música para 3 minutos, hoje em dia é 15 segundos. Então, às vezes eu tenho lá as minhas redes sociais e eu não levo muito a sério, não é sempre que eu publico coisas e tal, mas às vezes eu coloco o vídeo tocando e tal, aí eu vou olhar lá o tempo médio do play daquele vídeo, é desesperador, né? Então você colocou, eu já gravei um vídeo curto, 2 minutos, nem toquei a música inteira, tempo médio, 10 segundos, 8 segundos, né? Então é aquele rolamento da tela, né, que foi feito para isso mesmo, para você ir rolando, e rolando, e rolando, e rolando, e não parar em nada, absolutamente, né? Então, o seu consumo, né, se dá pela quantidade, né, e não pela qualidade. Então, acho que isso a gente precisa avaliar, né, isso é uma coisa que é necessário, né, de ser avaliado e tudo, mas aí voltando lá no início da sua pergunta, tem uma concepção que é do Edgar Morin, no livro dele chamado Cultura de Massa, né, que ele diz o seguinte: a produção artística, por mais, são as minhas palavras, tá? Porque eu não lembro as palavras que ele usou, mas assim, o que ele quer dizer é o seguinte: a produção artística, por mais industrializada que ela esteja, por mais que ela seja feita numa linha de produção, por, por, por mais que os interesses econômicos e financeiros incidam sobre ela não pode prescindir da criação. Então, assim, não tem como, né? A arte, ela é criativa, e claro que você pode moldar essa criatividade com diversos interesses que não são só artísticos, isso sempre ocorreu, na verdade. Então você podia ter né, numa música de um ritual, de uma civilização muito antiga, alguém fez aquela música, né? Alguém fez, claro, mas ela tinha uma finalidade, ela participava de um ritual. Então isso também molda como eu tenho que fazer essa música, né? Hoje, assim, eu preciso vender, então como eu preciso fazer essa música para que ela seja vendável e tal. Então aí tem diversas fórmulas, diversos interesses econômicos e tal, mas você não pode prescindir da criação artística. Não estou dizendo também, não quero falar que a gente não pode comparar. Eu acho que a gente não pode ser supremacista musical, sabe? Tem uma música que é superior à outra, que a gente não pode dizer isso. Mas assim, dá para comparar, claro que o grau de elaboração de uma certa música pode ser muito menor do que de outra.
né? Assim como eu posso dizer que um jogador de futebol joga melhor que o outro porque está na cara, é evidente, né? Mas de repente aquele jogador que não é tão assim, sem ele ali o jogo não vai, entendeu? Né? E nem sempre o que tem um grau de elaboração muito grande também é superior a uma coisa que a elaboração é mais singela. Pô, Asa Branca, que é uma obra de arte, a melodia de voz tem 5 notas, né? São 5 notinhas, e é uma obra de arte, né? Então, isso também é muito difícil, é muito complexo e tal, mas eu não estou aqui querendo dizer que não dá, né, para a gente olhar para a qualidade das coisas. Dá sim, a gente só não pode ser supremacista musical, né? Falando, mas a música que presta é essa aqui, o resto é subproduto, é não sei o que e tal. O olhar crítico ele existe, você pode olhar criticamente para um monte de coisa, mas não deslegitimar certas práticas porque as outras é que são legítimas, né? Não, perfeito. E, Márcio, assim, eu tô coçando aqui de curiosidade que eu nem ia para esse tópico agora, mas até porque eu antes de direcionar para os últimos tópicos da conversa, você falou dessa questão, voltando lá, do Brasil e essa questão de música ocidental. Por favor, discorra mais. Qual é a sua opinião? O que você quis dizer sobre isso? Polêmica ou não? O que é isso aí? Eu fiquei curioso. Mas é mais polêmica, mais no sentido geopolítico, né? Então, assim, se você é brasileiro e pensa que você faz parte do mundo ocidental, desculpa ser o portador da péssima notícia, mas assim, o mundo ocidental não acha que você é. Tá? Basta você ir, né, para a Alemanha e topar com uma galera supremacista lá e falar que você também é do Ocidente, você vai notar logo, logo que você não é, né? É, o norte global, digamos assim, não olha para a gente, né, como se fizéssemos parte daquele mundo, né? É, mas isso é uma questão muito mais. Mas assim, acaba que reflete, né, um pouco sobre a música, né? Então, veja, um músico clássico brasileiro, para ser um músico clássico brasileiro, ele tem que se mudar. Aqui não dá, né? Aí eu penso, porque não tem mercado para isso, não sei o que e tal. Não, porque esse mercado pertence a um outro lugar, né? E aqui tem, mas o fulano pode viver bem de música clássica tocando na USESP. Quantas USESPs existem? E qual é a quantidade de gringo que tem no Mosesp, por exemplo, tocando, né? Não quero desmerecer o trabalho dos músicos clássicos, mas é um fato, assim, você precisa, né? Eu quero ser um pianista concertista e vou morar só no Brasil, não vai dar. Não vai dar, porque você tem que ir lá para o lugar onde essa produção é feita, participar daqueles meios, se você for aceito lá, você acaba sendo aceito automaticamente no resto do mundo, né? Então, enfim, o Brasil é um caso especial, assim, porque, pelo menos segundo Darcy Ribeiro, a gente tem 3 matrizes, né? A europeia, a indígena e a africana. Né? Então, daí vem a nossa riqueza também, né? Então, às vezes eu tenho certa... Eu pago um preço bem alto por isso, viu, Héctor? Mas, assim, às vezes eu acho que uma parte muito grande da nossa academia musical brasileira pensa que está na Europa. Né? E por falar sobre isso e por, né, falar disso abertamente, seja em que situação for, eu pago um preço, né? Eu pago um preço bem alto. Mas eu acho que a grande parte do nosso ensino formal de música assim, os caras pensam que estão na Europa. Né? Uma vez eu tive uma discussão, eu não vou dizer o nome, mas eu tive uma discussão grande com um músico clássico brasileiro que, enfim, ele estava fazendo uma crítica, assim, numa conversa aberta e tal, de que a música no Brasil ia muito mal, porque, veja, você tem uma imensidão de pessoas indo estudar música nos Estados Unidos, uma imensidão de pessoas indo estudar música na Europa, mas ninguém vem estudar música nas universidades brasileiras, portanto, as universidades brasileiras estão ensinando música muito mal. Eu falei, essa não é a questão é que se o cara for sair da Europa para estudar música europeia no Brasil, por que ele vai sair da Europa? Se a gente desse mais valor para o que nós somos, de fato, né, que é essa mistura mesmo. Um Villa-Lobos, por exemplo, teve muita dificuldade, né, para se colocar como um grande compositor, demorou para ele ser reconhecido como um grande compositor, justamente porque ele não fazia exatamente a música que a Europa faz, né?
A música clássica do Villa-Lobos é a música clássica brasileira, né? Do jeito que ele imaginava que era o Brasil, e assim com tantos outros compositores e etc. Né? Então, eu acho que é isso. O Brasil, ele, às vezes, ele culturalmente sofre desse olhar eurocentrado, né? Só que, assim, o olhar, seja ele preconceituoso ou não, de um europeu para nós é diferente, né? Não vai esperar, um europeu não vai esperar que você faça a música dele. Talvez ele espere o que você fez da música dele, É, né? Mas não o que você faz com a música dele. sim. Não, é muito interessante. Eu particularmente, essa questão geopolítica, de fato, isso é evidente. Mas o impacto disso da música, eu pessoalmente não tinha refletido tanto sobre essa forma eu adoro essas conversas que a gente sempre vai aprendendo, né? Nessas trocas, eu acho maravilhoso. E, Márcio, assim, acho que... O que eu quero dizer com isso, Héctor, é que não tem nenhum problema assim, a Sim, gente fazer uso da música que foi inventada pelo Ocidente. Não tem nenhum problema, né? Ela chegou aqui. sim. Ela chegou aqui primeiro de navio, né? E depois foi chegando por discos e tal, e não só, né? Da Europa, mas de diversas outras partes do mundo. Não tem nenhum problema, né? O problema é a gente achar que a música originalmente brasileira é uma música menor, né? Sim. Já aconteceu isso com o samba. Eu ia citar O samba exatamente já isso. foi, o samba já foi música né, considerada música de criminoso. Então Ah, você faz samba. Já aconteceu isso com a capoeira, né? A sim. capoeira tinha lei para proibir capoeira, que foi um dia desses, né? Foi Getúlio Vargas que revogou essa lei. Capoeira era crime até um dia desses, né? Uhum. Então qualquer coisa que não seja da cultura branca, né? Vamos colocar nesses termos, né? Qualquer coisa que não seja da cultura branca é vista como uma coisa menor. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que ter Sim. muito cuidado com isso, para nós mesmos não começarmos a achar que nós somos, né, do Ocidente puro, propriamente dito, né? E claro que o Ocidente tem a sua influência aqui, tem as suas. Tudo bem que essa música europeia chegou aqui pelo jeito mais nefasto possível, né, que é a colonização, mas ela chegou, né, e a gente toca instrumentos que são europeus, né, o violão, que é um instrumento importantíssimo no samba, foi inventado lá, né, o pandeiro é árabe, vários instrumentos de percussão são africanos, né, que chegaram aqui, que a gente foi misturando. A flauta, tão presente no choro, é um instrumento europeu, né, o bandolim. Mas a gente foi fazendo outros usos dessas coisas e produzindo outra música, né? Então o grande problema é quando a gente vê essas coisas que o samba é uma música que surgiu originalmente no Brasil, de uma mistura de diversas outras culturas, mas ela nasce aqui, né, no Brasil. A capoeira nasce aqui no Brasil. Então quando a gente olha para isso como se fosse uma coisa menor, a cultura das grandes orquestras e tal, são realmente É um grande isso sim eu acho problema, que é né? um problema. É. Isso sim eu acho que é um problema, né? Quando você começa a ter uma visão supremacista na Né? E música. viram Aí aquela assim, síndrome de vira-lata, né? É porque eu digo, acho que assim, eu sinto muito isso. A parte do samba, eu acho que é um exemplo importante, porque eu participo muito de escola de samba, assim, né? Toco há alguns anos em escola de samba, acompanho esse lugar acho que no campo de prática musical, acho que é a minha maior atuação. E é o que a gente vê ali, quem não tem o costume de ouvir, de observar, é, que as pessoas veem muito no momento do desfile, né? Aquela coisa, que o carnaval tá em evidência, mas quem tiver a oportunidade, até acho que agora, passando julho, a maioria das escolas de samba já começam seus ensaios, seja principalmente Rio e São Paulo que estão mais fortes nesse lugar, mas quase todas as cidades do Brasil, uma escolinha de samba ali, um bloco tem. E é um fenômeno rítmico, social, tão impactante que eu fico assustado com a pouca visibilidade que esse povo tem, assim. Porque eu já vi, e não pouco, músicos que não têm o menor conhecimento musical formal, nunca viram uma partitura na vida. Se falar o que é uma semicolcheia, não sabe o que é isso. Alguns vão lá e estudam, outros não fazem a menor questão. E são musicistas maravilhosos, conseguem tirar daqueles instrumentos sonoridades únicas e fazem o que a gente vê depois, óbvio,
por alguns minutos na avenida, mas que é, na minha opinião, acho que uma simbologia muito grande dessa marginalização desse tipo de fenômeno musical, assim, que é nosso, né? Isso que me irrita mais, é nosso. É uma coisa que é muito forte aqui, é maravilhoso, mas acaba caindo nesse lugar, né? Inclusive foi um grande debate nesse ano, porque o carnaval tem tido cada vez mais temas afro, mais temas relacionados a religiões de matriz africana, candomblé, enfim. Isso foi, nossa, mas daí ninguém entende. Mas nossa, foi assim, gente, como assim? Enfim, foi várias discussões que a gente pode até debater depois mais pra frente. Mas, Márcio, eu queria avançar, acho que tocando no seguinte ponto, que é o seguinte, assim, eu tô fazendo mestrado agora, e aí acho que eu nem cheguei a comentar com você, mas o tema do meu mestrado foi, o que originou o tema do meu mestrado foi uma fala sua em aula, que a Fernanda já disse que você falava isso também nas aulas dela, enfim. Então eu sei que é uma frase que é uma fala sua, é um debate seu que vem há muito tempo, que é sobre, por exemplo, né? Não sei se com essas palavras, mas o que eu me recordo muito é o seguinte: quando uma criança não fala, né? Por exemplo, tem essa alteração de fala, a gente coloca uma equipe imensa lá para tratar essa criança, porque isso traz um prejuízo, a gente sabe. E eu lembro que você falava, e quando alguém não faz música, né? O que a gente faz? Aparentemente isso não é um problema. E meu mestrado ele vem a partir dessa colocação. Eu tenho tentado, a gente está num processo aí de investigação sobre quais são os prejuízos de não desenvolver habilidades musicais, e o que isso pode causar. E eu queria muito saber a sua opinião, acho que assim, por que um ser humano, né, a nossa espécie sem música pode ser um problema a partir da sua perspectiva? Bom, em primeiro lugar, é novidade, você está me contando agora. Parabéns aí pelo ingresso no mestrado. Eu realmente não sabia. Então, parabéns em primeiro lugar. Depois você me conta onde você está fazendo e quais são aí as previsões, né? Quando você defende, quando você qualifica. E, em segundo lugar, tá vendo? Eu sou uma péssima influência para as pessoas, né? Então, falo coisas em aula, as pessoas fazem escolha a partir das coisas que eu falo. Mas, assim, deixa eu fazer uma justiça. Essa fala não é minha, essa fala é do Zuckerkandel. Vitor Zuckerkandel, que é um musicólogo. Depois aí vai ser legal você pegar o livro, né, para o seu mestrado e tal. Essa é uma noção do Vitor Zuckerkandel, aquele musicólogo austríaco, né? Eu conheci o Vitor Zuckerkandel antes de fazer mestrado em música. Eu comecei a dar aula na FMU, não sei se você sabe disso. Eu comecei a dar aula na FMU em 2004. Tanto fica difícil eu esconder minha idade a partir dessa revelação, né? Então eu comecei a dar aula lá em 2004 e eu não tinha mestrado ainda. Eu entrei no mestrado em 2005, né? Então o MEC na época permitia lá acho que o MEC até hoje permite uma porcentagem pequenininha de qualquer corpo docente de ensino superior com professores graduados. Então eu entrei na FMU dentro desse enquadramento, né, de professores graduados. Então, eu entrei em 2004, em 2005 eu fui fazer o mestrado. Só que quem me apresentou o Zuckerkandel foram os musicoterapeutas, eu não conhecia, né? O Raul Brabo, especificamente, né? Foi a pessoa que me apresentou, o Vitor Zuckerkandel. Então, parece que ele tem uma certa penetração, assim, nos meios da musicoterapia no Brasil, né? No Brasil. Então, essa era uma noção dele, isso está no livro dele, Homem, o Músico, que é um livro... A edição que eu tenho aqui, eu tenho uma edição física, que é de 1974, o ano que eu nasci. Posterior à morte, o Zuckerkandel morreu antes, não lembro agora. Então, essa edição é posterior à morte dele. Man the Musician, né? Não tenho notícia desse livro em português nem em espanhol. Acho que ele está ou... Agora, não sei se ele escreveu diretamente em inglês ou se ele escreveu em alemão antes, depois foi traduzido para o inglês. Porque o Zuckerkandel, ele fugiu da Alemanha na época do nazismo porque ele era judeu, né? Então ele teve que fugir, ele foi parar nos Estados Unidos como grande parte, né, da comunidade judaica, e lá ele trabalhou como maquinista de trem, não sei o que e tal. E depois ele começou a dar aula em universidade, né, nos cursos de música e musicologia. Então, por isso que eu estou em dúvida se ele escreveu o livro direto em inglês. Talvez ele tenha escrito direto em inglês, porque ele deu aula nos Estados Unidos, né?
Talvez o original seja mesmo em inglês. Então é lá que ele fala, porque o título do livro dele é justamente essa provocação, homem ou músico. Então ele quer dizer que todo ser humano é músico, né? Todo ser humano é tão musical quanto linguístico, né? Então eu acho que para o Zucker Kandel talvez fosse, e outras pessoas que estão nessa linha de pesquisa, né? Talvez fosse um absurdo tão grande perguntar por que uma pessoa faz música, quanto perguntar por que a pessoa é bípede, né? Então, assim, porque é assim, né? Então, por que o ser humano fala, né? Seria uma pergunta tão descabida quanto, né? Fala porque fala e pronto. E assim, a gente fala pela mesma razão que o leão caça, né? Não tem muito, temos muito o que fazer a respeito disso, né? E a música para o Zucker Kandel está nesse mesmo lugar. Então, ela é não só, talvez a música não seja tão somente fruto da nossa mente, como ela é também condição. Né? Então, isso eu acabei de pensar, tá? Nunca falei isso em aula nenhuma. Acabei de pensar isso. Então, talvez a música não seja só produto da nossa mente, talvez ela seja condição para a nossa mente. Né? Assim como as outras linguagens artísticas. Né? Só voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente falou do Gombrich, né, do autor de História da Arte, ele dá às artes visuais uma visão meio mágica, assim, né? Então, talvez o ser humano fizesse arte porque enxergava naquilo magia. Então, assim, desenhar uma cena de caçada é garantir que haverá caça, né? Ele até dá um exemplo, até hoje temos uma visão meio mágica sobre arte, né? Então, assim, o exemplo pegue uma foto de um ente querido seu e fure os olhos. Você vai fazer com uma certa relutância, porque você sabe que aquilo não vai acontecer nada com seu ente querido, você sabe. Mas, assim, existe um código ali que vai, não, mas peraí, é a representação imagética do seu ente querido, né? E a música talvez esteja nesse mesmo lugar, né? Então, acho que a gente provavelmente não, porque não dá para provar. Possivelmente façamos música, em princípio, por razões sobrenaturais, assim, né? A música para caça, a música para. E aí você vai ver isso em todas as sociedades autóctones, né? Música para caça, música para fertilidade, música para guerra, né? Música para chover, música para parar de chover, música para. Né? Então, talvez a gente tenha uma relação tanto quanto mágica com a música também, né? Uma relação tanto quanto. Então, ela não só foi produto da nossa mente, como ela molda, né? A nossa mente também. Então, é meio difícil escapar disso. Então, eu falava muito disso nos cursos de musicoterapia. E claro que a gente, às vezes, eu lembro de falas de professores, às vezes eu esqueço a fonte. Pô, mas de onde o cara tirou isso? Então, eu tirei isso do Zucker Kandel, né? Eu tirei isso do Zucker Kandel, que é acompanhado por diversos outros musicólogos. Né? Se você pegar o Roland Candé, por exemplo, o Roland Candé é o autor de um livro que, se não me falha a memória, a gente usou na sua época na história da música, né? Que é o cara que escreveu História Universal da Música. E na introdução, a introdução do livro dele, que é bem curtinha, né, que tem umas 300 páginas, a introdução do livro, ele fala um pouco disso também, né, do quanto aquela minha primeira fala, não temos registro de uma sociedade que não tenha feito música, é dele. Não só nesse livro, como também eu li diversos artigos do Candé, né, que também já é falecido e tal, e que ele reforça isso, né? Não tem, cara, não existe aglomerado humano que não tivesse música. Sempre houve o tempo todo. Né? Então, é também uma forma de expressão. Quando a gente faz música, a gente quer comunicar alguma coisa. Mesmo que quando você toque música instrumental, você não saiba objetivamente o que você quer comunicar, né? Você não consiga acessar de forma objetiva o que você está tentando dizer ali, mas você está, né? Você está comunicando alguma coisa. Quando você põe letra numa música e basicamente é isso que você quer dizer mesmo, né? Mas a música também pode dar outros contornos, né, para aquele texto. Então, assim, qual é o poder de um texto musicado ou não musicado, né? Parece que na Grécia Antiga o teatro não era falado, né? O teatro sempre teve a sua forma de entoar, né? A sua forma, mesmo que não fosse exatamente cantar, mas a forma de entonar certos textos, né? Então, a entonação é importante. Ainda existem línguas tonais, né? Ainda existem línguas que, como você entoa uma palavra, muda o significado dela, né? Isso está principalmente em línguas orientais, né? Em línguas africanas também.
Então, a provocação do Zuckerkandl é essa. Se expressar musicalmente, de alguma maneira, é tão indissociável do ser humano quanto falar em alguma língua. Né? E aí, vamos lá. Qual a importância da gente ter a música na nossa vida? E como fazer, né? O jeito que eu aprendi música na minha vida foi o de qualquer um, né? Escutando música. E foi o jeito formal. Então, assim, desde as primeiras aulas aprendi a ler partitura, depois na guitarra aprendi a improvisar, não sei o quê, e harmonia, e improvisação, e ler partitura, interpretação, blá, 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 blá. Tá, eu queria só colocar, essa é uma forma, né? Esse é um jeito. Só para a gente não cair na armadilha de que, não, mas para fazer música eu tenho que aprender a ler partitura, eu tenho que aprender... Não, né? Essa é uma forma de se fazer música que, de novo, como é a linguagem de quem venceu a guerra, né? Acaba que a gente aceita como verdade absoluta. Então, assim, o colonizador venceu, né? Em princípio, me parece que o colonizador está vencendo até hoje, né? Então, mas então a música oficial é essa. Não, cara, essa é a música dos povos que chegaram aqui como colonizadores, do jeito que eles faziam. Existem diversas outras, né? Existem diversas outras formas de se fazer música, né? Existe hoje uma crítica quase que mortal assim a quem faz funk, por exemplo, né? E eu não estou falando que você não possa, já vou falar logo de cara para as pessoas não começarem a entrar no seu podcast né? Então, assim, vou falar logo de cara, não estou dizendo que você não possa ter olhar crítico para as coisas. Então, assim, mas tem uma parte da produção do funk que é super machista. Tem, é verdade. Infelizmente não está só no funk. E, infelizmente, eu não vejo as mesmas pessoas que criticam o machismo no funk criticarem no sertanejo universitário, que é a música do agronegócio. Não vejo eles criticarem esse machismo no Fábio Júnior, no Roberto Carlos, no rock, que é uma música super machista, né? Não vejo. Por que só no funk? Mas é que eles falam palavrão. Pois é. Mas aí a mesma pessoa que critica o funk fervorosamente porque fala muito palavrão, ouve Mamonas Assassinas, Raimundos e o Traje a Rigor sem nenhum problema. Aí não, aí beleza, aí tá tudo certo e tal, né? Então, assim, tenhamos cuidado também, porque assim, existem várias formas de se fazer música e todas essas formas a gente pode ter um olhar crítico, inclusive para o funk e tudo. Não tem nenhum problema você ter um olhar crítico para isso. Cuidado só para não ser assim, né? Você mirar num alvo, né, de pessoas que já são historicamente oprimidas, né? Pessoas que já são que estão historicamente fora do jogo, né? Então eu tenho uma crítica muito ferrenha para quem está historicamente fora do jogo, né? Porque quem vence a guerra conta a história e tem uma galera que está fora dessa história, né? Então assim, o samba, né? Muito tempo ficou fora dessa história, até ele ser absorvido por uma linguagem de elite e tal, mas há muito tempo ele ficou fora, né? Por quê? Porque era a música de quem perdeu. O funk é a música de quem tá fora, a música de quem tá na favela, cara. Tá fora do jogo capitalista, econômico e tal, né? Então é mais fácil criticar ele do que criticar o cara que canta financiado pelo agronegócio, né? Mas assim, as formas de se aprender música são diversas. Então assim, vou falar que um MC, não, mas o MC não tá fazendo música, ele nem sabe ler partitura. Que absurdo, que absurdo. O sambista também não sabe, o músico do norte da Índia também não sabe. O músico iraniano também não lê a nossa partitura. O músico árabe que toca laúde árabe também não lê a nossa partitura, né? O jazzista lê partitura uma página, que é onde cabe o standard. O resto é improviso, e assim, a música dura meia hora. O que ele leu foi 30 segundos, né? Então, assim, existem várias e várias... A música dos nossos povos originários, né? Quem que sabe ler partitura? Uma vez eu fui fazer uma visita, foi em 2018, a última vez que eu fui para a Amazônia. Fui fazer uma visita a uma etnia lá que são os Dessana. E aí o cacique estava apresentando os instrumentos, porque a gente era músico, então ele estava apresentando os instrumentos musicais. E ele apresentava e soprava, isso daqui é uma música, é um instrumento para tal Deus, que significa, tem tal significado
significado, quando a gente toca, a gente está assim, tentando mobilizar certas coisas e tal. Vocês chamam de flauta. Aí pega outro, isso aqui, e vocês chamam de flauta. Isso aqui, e vocês chamam de flauta. Né? Então, assim, cara, tem inúmeros significados, né? Inúmeros significados, inúmeras outras formas de olhar para a música, mas a gente olha um instrumento indígena, por ele se assemelhar com uma flauta, flauta. Não, cara, não é flauta, é outra coisa. Tem outro significado, tem outro jeito de tocar, tem outra sonoridade. Na Marilena Chauí, que é uma grande pesquisadora da música indígena da USP, quando foi cantar música indígena, falou, cara, vou ter que aprender a cantar outra vez. Eu não vou cantar música indígena a partir da minha técnica vocal. Eu preciso entender como eles colocam a voz, o que eles, né, qual é o jeito deles cantarem. E aí ela foi, né, cara, fez isso porque é assim, vou me despir da música que eu já tenho para aprender uma outra. Seria a mesma coisa de eu ir lá aprender alaúde árabe com a cabeça do violonista. Não, cara, não dá, né? É uma outra coisa. Então, assim, não a gente precisa se libertar um pouco existe uma música legítima, padrão, né? Não, cara, a música lida, a partitura, não sei o que, é a música de uma etnia, de etnias brancas, né? E que tem sentidos e significados, etc. e tal, assim como qualquer outra. Então, quando eu falava para vocês, olha, não dá para ficar sem música, eu não estava me referindo que necessariamente você tem que aprender teoria musical e leitura de partitura, etc. e tal. Não dá para ficar sem música. E a música é uma coisa tão ampla que a palavra música mesmo não descreve todas. Né? Não, e até acho que essa sua fala sobre não necessariamente essa coisa de não desenvolver habilidades musicais, isso é uma coisa que no, eu tenho discorrido muito também, e eu tenho visto muito na prática clínica em musicoterapia, que é aquilo, né? Quando você fala, vou fazer musicoterapia, já existe logo uma trava de, mas eu não sei música, né? Eu não toco nenhum instrumento, né? E o quanto isso também, acho que, e até uma coisa que eu já trabalhei com alguns pacientes, eu atendo grupos de pacientes, eu atendo numa empresa onde basicamente é uma empresa de psicoeducação, então eu atendo muitas vezes mais de 50 pessoas ali, e uma das práticas foi sobre tocar sem essa história do tabu, tanto da formação em música, né? O quanto antes isso era feito. Hoje tem se deixado de fazer em algumas culturas, né? Mas principalmente nessas culturas das grandes cidades, né? Porque é isso, se eu não sei música, então, portanto, eu não vou relar nesse tambor, porque senão eu vou tocar fora do ritmo, alguém vai vir aqui, vai me xingar e melhor não. Né? O quanto de prejuízo isso pode causar. E uma das coisas que no mestrado eu tenho investigado são o que a gente chama na neurociência da música de habilidades musicais inatas, onde não necessariamente a gente precisa ter o ensino musical para desenvolver esses comportamentos musicais. Né? E aí entra, por exemplo, o comportamento de sincronização rítmica, perceber algumas questões melódicas e etc. Né? Que já a gente tem alguns estudos aí em bebês que mostram que mesmo sem ensino prévio eles têm algumas habilidades nesse sentido. E aí a gente vai nesse lugar. Se isso dá um problema, se ele não desenvolve, qual que é o BO que isso traz. Né? Eu até acho que eu dei uma palestra na FMU domingo agora sobre isso, inclusive. E aí, Márcio, até puxando agora pra musicoterapia, pra gente caminhar pro final aí, porque por mim a gente virava a noite aqui papiando, que tem um monte de pergunta aqui que eu acho que não vai dar tempo, senão a gente vai até madrugada. A minha dúvida agora, eu acho que é indo mais pra esse lugar da musicoterapia, que por mais que, enfim, você não é musicoterapeuta, mas lecionou na graduação de musicoterapia por um tempão, e aí eu queria trazer assim, né, eu acho que aproveitando que você eu acho que tem suas opiniões e não tem medo de colocá-las, a minha dúvida é a seguinte. Qual, da sua perspectiva, de novo, né? Não como musicoterapeuta, claramente, mas como quem observa de fora, né? E mais participou da formação de musicoterapeutas. Qual que você acha que tem sido, e aí para te contextualizar, não sei se você viu, a musicoterapia, enfim, foi regulamentada recentemente, mas a gente tem enfrentado uma série de problemas, né? Barreiras dentro e aí entra várias questões políticas, eu compreendo bem, tem muitas questões políticas, de, por exemplo, né, os convênios, eles são uma máquina, querendo ou não, né, que estão muito atreladas ao capitalismo, então tem toda uma questão ligada a isso. Mas eu vejo também muito um discurso, principalmente quando a gente vai para o Ministério da Saúde,
do quanto falta evidência, musicoterapia enquanto ciência. E aí eu queria, da sua perspectiva, vendo tudo isso de fora, você acha, o que você acha que a musicoterapia poderia fazer para conseguir crescer mais? Se existe algum erro que estamos cometendo, da sua perspectiva, o que você acha sobre tudo isso aí? Que responsabilidade. Eu não sei se eu consigo dizer alguma coisa que possa ajudar, não. Mas eu vou tentar. Antes de tentar, eu vou só falar uma coisa aqui. Eu falei, depois na edição, se você quiser até colocar aqueles bannerzinhos assim, de quando o cara erra, sabe? Eu falei Marilena Chauí, cara. Marilena Chauí é filósofa. A pessoa da USP da música indígena é a Marluí Miranda, tá? Depois que eu fiquei pensando, cara, eu falei Marilena Chauí? Acho que eu falei Marilena Chauí, né? Não, é a Marluí Miranda, tá? Acontece, acontece. Faz parte. Marluí Miranda, beleza? Então, para o seu público aí, ó, não é a Marilena Chauí nunca cantou, tá bom? Foi só assim um erro do tiozão aqui, né? A memória de às vezes, né? Não, Não e liga. essa hora também, pra quem. O pessoal que não vai ver a gravação depois, a gente é 9 horas da noite de uma quinta-feira. Faz parte. Não, e convenhamos, né? Marilena Chauí e Marluí Miranda, elas também não estão ajudando, né? São nomes próximos, né? Exato, eu ia falar Então, isso. Você não errou as também, duas da portanto. USP, né? As duas da É. USP, eles não estão ajudando muito, né? Mas, ó, quanto ao prolongar aí da nossa fala, veja de acordo com o que é necessário para o seu programa, tá? Então a gente pode se alongar, para mim não tem problema, mas tem aí também a questão, né, da duração do seu podcast, você decide, tá? Quanto à musicoterapia, eu vou falar uma coisa que eu sempre falei e para vocês, e talvez você vá até se lembrar, né? O que eu acho é que a gente tem que registrar muito o que nós fazemos em qualquer área em que estejamos, né? Então, assim, a sua iniciativa, por exemplo, de fazer um mestrado dentro da musicoterapia é importantíssima. Aí eu acho que vocês têm que produzir muito artigo, tentar publicar muito essas coisas. Por que o caminho do artigo? Porque é justamente isso, a musicoterapia está buscando uma afirmação como ciência, né? Então, essa afirmação como ciência tem que ser pelo meio acadêmico. Então, assim, eu acho que produzir muito artigo, publicar esses artigos em revistas com qualis, né? Revista brasileira que tenha qualis, em revistas internacionais. Não precisa ser só na musicoterapia, porque de repente um artigo de musicoterapia possa interessar para uma revista de psicologia, né, para uma revista de psiquiatria, para uma revista de psicanálise, para uma revista de psicologia social, né, pode caber numa revista de antropologia, depende do enfoque que você vai dar, porque a musicoterapia também, como você bem disse, não sou musicoterapeuta, mas eu fiquei 16 anos trabalhando com vocês, né, e me parece que é uma área bastante ampla também, né, bastante abrangente, né, que abrange muitas, não existe uma musicoterapia, né, existe uma diversidade assim de abordagens portanto de linguagem científica mesmo dentro de cada uma dessas abordagens, né? Uma coisa se torna ciência quando ela faz ciência, né? Então você tem que fazer ciência. Então estudar mesmo com vontade de produzir conhecimento a partir daquilo que você está estudando. Não é para todo mundo isso, tá? Eu não acho que todo mundo tem que ser pesquisador, todo mundo tem que ser cientista. Então, eles têm as pessoas que produzem o conhecimento e outras que vão aplicar esse conhecimento que foi produzido. Não tem nenhum problema nisso. Mas aqueles que se entendem como pesquisadores, assim, como eu acho que é tentar ampliar essa ação de pesquisador, né? E tentar intensificar as publicações e intensificar o número de falas públicas, né, seja em palestra, como você fez agora na FMU, seja em podcasts, em entrevistas, em programas de rádio, de TV, né, ampliar mesmo essa visibilidade, né, mas agora existe uma diferença entre fazer ciência e comunicar a ciência. Então, não podemos misturar, né? Então, tentar não misturar a comunicação daquilo que fazemos com a ciência. Não, ciência você produz, né, tendo evidências, né, tendo comprovações, e depois você divulga isso, né? Você pode divulgar fora dos meios acadêmicos também, porque geralmente um artigo científico, quem lê é quem está naquele meio, né, geralmente, né?
Às vezes extravasa, mas de modo muito geral, assim, quem lê é quem está no meio. Né? Depois você pode divulgar, mas aí você divulga com as bases científicas, né? O que é importante, muito embora nós estejamos vivendo um tempo aí meio de anti-ciência, mas deixa esse povo falar sozinho, faz a produção científica acadêmica e vamos para cima. Eu acho que isso eu venho falando desde dia sim, esses 16 anos na musicoterapia, eu falei isso dia sim, dia também. Todo dia eu falava isso, então tem que produzir. É, e sabe, e assim, a minha percepção, Márcio, que pelo menos o que eu. E aí, de novo, né? O que eu observo é o seguinte. E foi até uma vez dando uma aula, eu dou uma aula para tanto aqui na comunidade Neurosync, como também na pós-graduação, numa musicoterapia em transtornos neurodivergentes da FMU, e uma das aulas é sobre prática baseada em evidência em musicoterapia. E é exatamente isso, né? Como pegar esses artigos aí e aplicá-los na prática clínica. E em uma das aulas que eu estava dando, o aluno ele fez um comentário e ele era professor de música, né? Ele fez licenciatura e tudo mais, ele atuava mais na área de educação musical, fez musicoterapia, então ele estava nesses dois lugares aí. E ele falou assim, cara, Héctor, quando a gente vem da música, que é o lugar onde a maioria do pessoal que vem para musicoterapia vem daí, né? A gente tem um tipo de produção de conhecimento, né? Que produz ciência, é ciência, mas é um tipo de investigação. Na área da saúde, pelo que você mostrou, parece ser uma outra coisa. E às vezes eu sinto isso mesmo. Na área da saúde, ela pede, por exemplo, metodologias diferentes do que provavelmente acho que você vai conseguir talvez explicar melhor que a musicologia talvez não vá pedir as mesmas coisas. Por exemplo, é muito comum quando a gente vai falar da prática clínica a gente falar de ensaio controlado aleatorizado. Não vejo, aí pode ser que sim, mas não vejo esse mesmo de metodologia, esse mesmo de desenho metodológico aplicado, por exemplo, na musicologia ou até mesmo em algumas áreas da humanas que também influenciaram muito a musicoterapia. E aí eu sinto, pelo menos o que eu vejo da produção acadêmica da musicoterapia, que ela vem muito desse lugar, de talvez uma pouca adaptação da metodologia para o que de fato uma prática da área da saúde tem pedido. Não que, e aí eu acho que é importante citar, eu não acho que, por exemplo, estudos qualitativos sejam ruins. Não acho que são ruins. Muito pelo contrário. Desde que o seu objetivo esse seja o desenho metodológico, né? Eu acho que é válido. Mas pelo menos eu vejo muito isso, assim. Eu sinto pouca produção de ensaios controlados aleatorizados, mas muita produção de estudos qualitativos, que às vezes, para quando a gente está falando de, por exemplo, mostrar a eficácia de um tratamento, é um ensaio controlado que vai ter mais valor do que um estudo qualitativo. Você, como quem está do outro lado, de quem pesquisa, pesquisou, uh, acha que faz sentido esse tipo de pensamento? Não? Queria a sua opinião sobre. É delicado, né? É delicado, porque, veja só, de fato você tem uma diferença de abordagem entre as ciências humanas, né? E as biológicas e as exatas, né? Existe aí uma diferença. Nas ciências humanas, de modo geral, a gente faz aquilo que se chama de pesquisa básica, né? A pesquisa básica é aquela que você não encontra imediatamente a aplicabilidade dela. Ela pode estar a médio e longo prazo, mas não é na hora, né? E você tem uma produção maior de pesquisa aplicada nas biológicas e nas exatas, né? Que assim, se eu estou pesquisando para a confecção de uma vacina, isso é uma ciência aplicada, né? Inclusive aplicada mesmo. Né? Desculpa o trocadilho de tiozão. Não, Né? essa Então, foi boa. né? Então se você encontra qual é a aplicação imediata dela para a sociedade e as humanidades, não necessariamente você vai encontrar a aplicação imediata para a sociedade. No entanto, a musicoterapia talvez esteja num movimento pendular entre essas duas coisas, porque primeiro, ela lida com o ser humano. Essas controladas com o ser humano, você sabe qual é, né? Principalmente quando são estudos da mente. O ser humano vai para casa.
Ele tem uma vida fora daquele tempo que ele ficou com você. E quando ele volta na outra semana para participar desse mesmo grupo desse mesmo grupo controle, ele teve uma semana inteira de vivência entre aquela hora que você ficou com ele na semana passada e essa hora que você vai ficar agora. Então, que tipo de controle você consegue ter, né? É um controle muito... É um controle numa esfera muito reduzida, né? Então, o ser humano vai para cá. Que bom, né? Você não deixa ele preso lá. Inclusive, né, essa noção com estudos feitos com primatas e tal. Então, tudo que você obtinha de resultados científicos de um primata que está trancafiado numa gaiola 24 horas por dia, todo dia, é falso. Porque não é assim que o primata vive. Nenhum outro ser vivo, na verdade. Né? Não é assim. E o ser humano, né? A mente humana é isso, né? A mente humana está exposta toda, é atravessada por tudo quanto é coisa do minuto que ela passa da porta daquele estudo controlado que você está fazendo. Então é muito difícil produzir isso, né? Muito difícil produzir. Mas é claro que você vai conseguir resultados assim mais controlados, desde que você tenha a metodologia própria para extrair esses resultados controlados e consciente de que esse resultado se refere a uma parte pequena da condição daquela pessoa, né? Mas ainda assim isso pode ter grande potência no desenvolvimento de uma nova terapia ou de um olhar para qual foi o resultado daquela terapia, etc. e tal, né? Então aí você tem diversas coisas para fazer, você tem questionários, né? Você pode fazer o questionário estruturado, semi-estruturado, o livre aí já não, né? Porque você estaria partindo para uma coisa mais das humanidades mesmo, né? Então eu acho que vocês têm essa complexidade, né, na musicoterapia, de estar nesse movimento pendular mesmo, entre o que é ciências humanas e o que são biológicas, né? E exatas a partir do momento que você queira ter um grupo controle e o outro grupo, né, você for fazer uma pesquisa com um grupo controle e outro grupo Sim. aberto, né? Enfim, eu acho que você tem essa complexidade e aí tem que ir fazendo, né? É. Tem que ir fazendo e descobrindo, claro, sempre com o cuidado científico que é necessário. Aliás, você não vai conseguir fazer pesquisa com o ser humano livremente, porque tem que estar submetido ao comitê de ética. Se não Exato. tem na universidade, você tem que submeter à plataforma Brasil, né? E para, enfim. É Agora, complexo. quando o seu aluno músico trouxe isso, é porque a música geralmente está inserida no campo de estudos científicos das humanidades, né? Que geralmente é ciência básica, né? E eu sinto. Isso é uma coisa que na prática baseada em evidência a gente discute muito, né? Acho que esse ponto que eu acho que é muito importante quando a gente fala desse ensaio controlado eletroizado, a gente controla por uma série de fatores, no máximo que a gente consegue controlar atualmente, né? Isso, É isso, isso. não dá para Controla até controlar. onde é possível. Exato, não dá para a gente controla para placebo, a gente controla para algumas coisas, mas não dá para controlar tudo e é o que é onde a gente obtém até o momento um dado mais fidedigno ali. E acho que é até importante por isso que na prática baseada em evidência é uma tríade onde a gente tem a pesquisa clínica de alta qualidade, tem a expertise do profissional e tem a opinião do paciente, porque uma coisa que a gente discute muito é, por exemplo, às vezes eu tenho como o melhor tratamento possível para aquele paciente uma transfusão de sangue, mas ele tem uma religião que não permite que você faça esse tipo de procedimento. A partir daí, eu entro qual, essa pesquisa clínica ela tem alta qualidade nesse caso específico. Então é uma série de discussões nesse sentido. E acho que no caso da música, da musicoterapia em específico, eu acho que essa sua definição de pêndulo ela é muito boa. Porque é isso. Não necessariamente você precisa estar só em um lugar, né? E é o que eu acredito nisso. Eu não acho que a pesquisa nesses dois lugares só deve existir a pesquisa clínica, só tem que existir a pesquisa básica, dane-se ela, não tem que ser feita. Se eu falasse isso como pesquisador em neurociência, eu estaria ultrajando praticamente uma boa parte da minha classe que vive de pesquisa básica. Uhum. Mas a gente não pode negar que se a gente quer objetivos e quer aumentar a relevância da prática clínica, a gente precisa pensar em estudos clínicos, né? E, Márcio, assim,
Você até falou, né, do tempo, né? Por mim, já tá até fechado. A gente depois conversa para uma parte 2 pensando em outros temas aí. Mas eu acho que Perfeito. pra gente ir caminhando pro encerramento, eu gostaria muito de que você deixasse pros ouvintes, acho que tanto para quem é musicoterapeuta, para quem é músico, para quem é, enfim, de outro, qualquer pessoa que esteja ouvindo e nos vendo, se você quiser deixar alguma mensagem baseada em tudo que a gente conversou, fique à vontade. Deixo aberto esse momento aí para você. Tá bom. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é expressar aqui o meu agradecimento ao Ettore, né, para a gente ter esse momento aqui, essa conversa, que para mim foi muito agradável. Agradecer a todo mundo, né, do Centro NeuroSync por essa oportunidade de falar. Eu gosto, né, gosto desses encontros, eu gosto do debate, eu gosto da fala, tanto quanto eu gosto de tocar. Talvez eu goste um pouco mais de tocar, mas não é tanto, se não fosse assim, eu não seria professor, né? Então eu acho que esses momentos de reflexão, eles são assim de um grande valor mesmo, né? Para a gente orientar as nossas práticas, para a gente repensar o que a gente faz, né? Digamos que esse fazer acadêmico, o debate, ele tem o papel um pouco um papel um pouco psicanalítico, né? Você vai falando e as coisas vão surgindo, né? Você vai refletindo, as coisas vão aparecendo, né? Então, eu acho esse momento, assim, muito importante. Como mensagem, bom, esse momento é difícil mesmo, né? Porque deixar, assim, uma única mensagem que possa ser válida para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, nos assistindo aqui, é difícil. Mas eu acho que eu deixaria uma mensagem como alguém que procura produzir artisticamente e, em alguma medida, cientificamente também, né, que é no nosso campo aqui mais específico, né, que é a música, a musicoterapia, não tenham medo, né? Faz música, cara, né? Se você está afim, né, da musicoterapia, da música, da pesquisa em música, faça música. Não é uma coisa que eu procuro não esquecer, né? Porque depois de às vezes sempre tem essa conversa, né? O que você diria para aquele menino de 10 anos lá que começou a tocar violão, isso aqui, olha onde você chegou, qual é a diferença e tal. Cara, a diferença é gigantesca, né? Muita coisa aconteceu que não estava previsto e algumas coisas previstas, outras nem um pouco, né? E as coisas foram acontecendo e a vida é assim mesmo, a vida é dinâmica, né? Ela vai te apresentando os encaminhamentos, vai te apresentando as possibilidades, vai te negando as possibilidades também, e isso vai aí produzindo o teu caminho, né? Então, assim, eu fiz muita, desde aquele momento que eu tocava só porque eu gostava de tocar até agora, eu fiz muita coisa, mas muita coisa, né? Não é, porque você gosta tanto de produzir, nem tanto, às vezes é porque eu estava batendo cabeça mesmo, né? Então, eu acabei fazendo muita coisa, algumas assim, porque eu queria, outras de bateção de cabeça, né? Eu fiz muita coisa. Mas o que eu procuro não esquecer, apesar de tudo isso que aconteceu, e espero que ainda aconteça muito mais, eu procuro não esquecer do que me trouxe até aqui, que é gostar de música. Só isso. Eu só estou aqui hoje falando com você porque eu gosto de música, e é um gosto talvez um tanto quanto acentuado, assim como é o seu, como é de outras pessoas que resolvem dedicar a vida para isso, né? Então todo mundo gosta de música, né? Até hoje eu não conheci ninguém que fosse músico, apesar de saber da existência, né? De existirem notícias, inclusive científicas, a respeito dessa constituição que talvez seja neurológica, né? Mas eu não conheço, né? Até hoje eu não conheci. Então, todo mundo gosta de música, eu acho que algumas pessoas gostam um pouquinho mais. E aí, quando você gosta um pouquinho mais, você acaba fazendo aquilo da tua vida, né? E então eu diria a mesma coisa, assim, olha, não esqueça disso, né? A música tem uma importância, que é ela mesma, que é ela mesma, né? Perfeito. Por que ela é importante? Sei lá eu.
sei lá eu, né? A gente levantou aqui várias hipóteses, várias questões, mas por que ela é tão importante para todo mundo? Não sei, né? Não sei, realmente, sei lá eu. Mas, assim, ela tem um valor para nós, né? Tem um valor para o ser Sim, humano, ela tem um valor, né? Vou insistir naquela frase que apareceu hoje, ela não é só fruto da nossa mente, ela também molda a nossa mente, né? Ela sim, também, a nossa mente produziu a música e vice-versa, né? Da mesma forma que nós não seríamos os mesmos se não fosse a linguagem. sim, A linguagem molda o nosso pensamento, a linguagem delimita as nossas possibilidades, né? A linguagem, ela produz o que a gente pode ou não pode, né? Imagina se a gente não falasse, se a gente não tivesse linguagem, como seria, né? uhum, Então a música está nesse lugar, né? A música está exatamente nesse lugar. Então não tenham medo, não fiquem acanhados de, olha, vou tocar, mas eu nem sei teoria, e daí, né? Quem falou que tem que saber teoria para tocar sempre? Quando eu estou dando aula lá na faculdade agora, eu estou dando aula especificamente para o bacharelado e só para os alunos de instrumento. Então, eu não estou com disciplina coletiva, eu só estou com os alunos individuais. Então, obviamente, se eles decidiram viver de música, é claro que eu vou cobrar, tem que saber leitura, que tem que saber harmonia, que tem que ler partitura, não tem jeito, porque você vai ser um profissional. Então, assim, se você vai ser um profissional, não tem muita escolha, né? Um profissional da música, aquele que vai subir no palco e tal, né? Não é esse o caminho de todo mundo, cara. Né? Tem várias outras formas de se fazer música. Por exemplo, os membros de uma escola de samba, como você colocou, né? Como, por exemplo, as pessoas que fazem a música de um culto religioso qualquer, né? As pessoas que e, de repente, os caminhos da música dentro da musicoterapia talvez não sejam tão claros assim, né? Então, existem várias formas assim de você trilhar caminhos dentro da musicoterapia, com a música dentro da musicoterapia, né? Que não sejam tão claros quanto esse. Ah, mas o músico profissional tem que ler, tem que escrever. Concordo, né? É um cenário que está mudando também, porque tem um monte de músico profissional que também não sabe ler, não sabe escrever, não sabe, né? É um cenário que está mudando num certo âmbito. Né? Eu acho que ainda o artista pop, a maioria nunca viu uma partitura na frente, né? E não é isso que determina também. É isso sim. que determina e isso também não desvaloriza nem deslegitima, né? O Djavan não sabe ler partitura. E daí? Que diferença isso fez para a vida do Djavan, né? O Michael Jackson não sabia ler partitura. E daí? Qual é que diferença isso fez para a vida do Michael Jackson, né? Então, acho que é isso. Não tenham medo. Não tenham medo. Simplesmente façam música. Ó, lindo, não tenham medo. E eu acho bonito também a sua frase, Márcio, porque um dos principais bordões, digamos assim, se é que posso chamar dessa forma, daqui do Neurosync, é isso, música faz bem, né? Porque toda vez que a gente pergunta, toda vez que alguém pergunta por que vocês abriram o Neurosync, por que o Neurosync existe, por que vocês fazem musicoterapia, é porque música faz bem, e por isso que estamos nós aqui, de alguma forma, unidos por esse fator. E Márcio, assim, acho que para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, para quem quiser te acompanhar, acho que é principalmente o seu Instagram, né? Você tem alguma outra rede social, quer deixar aí pro pessoal? Eu vou deixar na legenda, mas se quiser Tá. mencionar, acho que é super válido. Instagram, TikTok e YouTube é Márcio Guedes Guitar. Como eu disse, assim, eu não levo tão a sério, tá? Então eu não publico tanta coisa, mas assim, tem lá, principalmente essas plataformas eu uso mais para música mesmo, né? Para divulgar quando eu tô tocando, de vez em quando eu abro a câmera, eu toco alguma coisa, de vez em quando eu faço uma live, principalmente quando eu tenho alguma apresentação próxima, eu faço lives para praticar, né? Para tocar para público. Então é mais para isso. A produção acadêmica, se você colocar o meu nome inteiro, Márcio Guedes Corrêa, no Google Acadêmico, por exemplo, você vai encontrar, né, os artigos, vai encontrar minha tese de doutorado. O meu livro o último, né, que foi sobre gêneros musicais, ele foi publicado pela editora da UFABC, da Universidade Federal do ABC, né? Então, você encontra ele no site da editora. Né? Então, acho que, digamos, o trabalho mais acadêmico você vai encontrar nos buscadores mesmo, põe meu nome inteiro, que você encontra. Né? E nas redes sociais, de vez em quando, também falo sobre o que eu publiquei um artigo, eu divulgo lá, tem um artigo em tal lugar e tal. Então, mas principalmente o Instagram, você tem razão. Principalmente o Instagram que eu faço isso, o Facebook eu não tenho mais. O TikTok eu não levo muito a sério, mas tem lá, eu mais coloco música mesmo, né? E o YouTube é geral, assim, tem um vídeo, eu ando meio preguiçoso,
mas tem um vídeo ou outro, assim, sobre musicologia que eu acabo fazendo, e mais música, né? É o que mais tem lá. Tá? Então é Márcio Guedes Guitar. Perfeito. E para quem quiser estudar com você, eu sei que você citou no começo das instituições que você seleciona, tem essas opções. Se quiser mencionar mais alguma outra forma, quem quiser estudar, não sei se acho que tanto música mesmo, como também musicologia, se o pessoal tiver interesse, acho que vale citar. Manda uma mensagem lá pelo Instagram, eu sempre respondo. Tá? Então, às vezes eu demoro um pouquinho para ver lá, mas não passa de um dia, assim. Eu sempre olho as mensagens lá no Instagram, manda lá. Eu dou aula para quem puder se interessar, eu dou aula, enfim, quem tiver interesse num curso mais formal, eu estou dando aula na Ítalo, Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Então lá eu sou professor de violão, né, para quem quiser fazer o bacharelado em violão. E aulas particulares, seja que assunto for, teoria, violão, guitarra, aí manda uma mensagenzinha lá no Instagram que eu respondo, tá bom? Aproveitem, gente, né? Porque ter a honra de ter aula com o Márcio, olha, é maravilhoso. Tivemos uma agora, por mais que por pouco tempo, mas quem quiser se aprofundar mais, tá aí, os contatos. E Márcio, novamente, muito, muito, muito obrigado por esse papo. Você falou que foi prazeroso para você, para mim também foi maravilhoso. Eu acho que, novamente, temos que marcar uma parte 2 para falar sobre outros assuntos. Mas agradeço demais sua disponibilidade. Já para quem não acompanha os bastidores, né, do podcast, o Márcio, desde que eu mandei mensagem para ele, já topou logo de cara. É sempre muito solícito. Então, e eu acho que, na minha opinião, uma das coisas que eu mais valorizo é não só o quanto a pessoa sabe, mas é o quanto a pessoa compartilha do que ela sabe. Que eu acho que isso é um diferencial muito poderoso. Porque o conhecimento só guardado para você, eu não sei do quanto isso gera um movimento, talvez, tão bonito ou tão funcional quanto quem compartilha o conhecimento que tem. E você, Márcio, sempre fez isso. Acho que com muita, primeiro, qualidade e humildade e gentileza. Então, agradeço muito aí pela participação e por novamente compartilhar esse conhecimento com a gente aí. Obrigado pelas palavras. De fato, foi um prazer. E queria agradecer também a todas as pessoas que vão escutar a gente e vão assistir o programa. Agradeço a todas as pessoas pela atenção, pela paciência. Tá bom? Show de bola. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Neurosync Lab Podcast. O seu, o meu, o nosso laboratório de música, ciência, musicologia e tudo e mais um pouco. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês.